Pode. Beleza, então vamos começar aqui. Bom, então, bom dia para a sala aí. Somos o grupo 1, o Breno, o Caio, o Gabriel e eu, que vou apresentar. E o tema é o primeiro tema, né, o grupo 1, novos desenvolvimentos da economia comportamental, algoritmos e teoria do consumidor, que é no horizonte sobre novas análises de consumo. Já desculpa também se vier uns barulhos aí, porque, enfim, construção aqui do lado. Tranquilo. Então, o que é a economia comportamental, para começar? O professor já falou sobre ela ao longo do curso, pitadas assim, a gente não teve uma aula específica disso, mas para quem não sei se, não que eu conheça, mas para quem não conhece muito de economia assim, a economia dita clássica, né, vamos até onde eu sei, ela assume que o ser humano ela é meio que um bom tomador de decisões. Ela assume que, assim, se você tem as informações, você vai usar essas informações de maneira perfeita, lógica, fria, racional, para tomar as decisões. E o Kahneman, já vi outros trabalhos aí que eu descobri na pesquisa, nem sabia, mas o Kahneman, que eu vou apresentar, Kahneman e o Tversky lá, que eu vou apresentar daqui a pouco, eles, nos anos 70, meio que juntaram alguns conhecimentos de psicologia mais voltada para a cognitiva com a economia, e eles meio que... Bom, você vê como eu não manjo, eu vou falar uma coisa que vai doer no professor, que eles, entre as, provaram óbvio, que a gente não é um tomador de decisões tão bom, frio e calculista assim. O Thaler, ele no livro Nudge, ele brinca, né, que se você vê os livros aí de economia clássicos, eles assumem como o que o Homo economicus, ele pensa que nem o Einstein, tem tanta memória quanto um computador da IBM, aí, o Big Blue, né? E tem a força de vontade, né? A clareza de espírito do Gandhi. Então, como eu também sempre vi o Homo economicus, para quem conhece a Universidade DC, ele é tipo o Dr. Manhattan, né? É um ultra super-herói que tem conhecimento do passado, presente e futuro, de tudo. Super frio, calculista, gelado, que se pensa só em números. Vocês não conheço. Bom, enfim. E as pessoas, assim, no nível, vamos dizer assim, pessoal, né? Nem no nível microeconômico, mas no nível pessoal, no nível, sei lá, o que é dito, né, o agente aí, o consumidor, ele é agente, ele é pessoas normais, que têm, digamos assim, 1000 falhas e limitações cognitivas e tal. Então, ao longo da pesquisa, eu sempre tinha essa noção de que, não, então quer dizer que a economia clássica foi reescrita, tal, ela vai ser substituída, coisa assim, e não foi o que apareceu nos trabalhos. O que apareceu foi que, em nível, assim, um nível muito grande, a economia, não é nível grande, a macro e a microeconomia continuam valendo, os estudos, os conhecimentos valem e tal, só que a economia comportamental, ela acrescenta e ela, pelo que eu entendi, os modelos dela justificam algumas coisas que estavam chatas de justificar. Mais ou menos que eu vejo mesmo assim como se fosse a física quântica e a física clássica. Tipo, a física clássica, de jeito nenhum, você joga fora mesmo, assim, seria total burrice fazer isso. Mas a quântica, ela explica coisas que a clássica não explicava, só que são modelos diferentes, bons para onde você vai usar eles. Tal como a gente vai programar, não ficar pensando nos elétrons, né? A gente tem abstrações e tal. Então, esse são o Kahneman e o Tversky aí, que falecido já. O Kahneman tá aí, publicando, até você também. E eu não li, eu vou ser sincero, eu não li o trabalho, é um trabalho nada simples de se ler, tem muita matemática, muito gráfico, muito integral, derivada lá, que não quero nem começar a pensar em tentar entender, mas até onde eu sei, eles meio que provaram na economia que a gente tem aversão à perda. Mas o que isso quer dizer? Tipo assim, quer dizer, a gente já conhece isso, já deve ter visto o canal do Arte e outros aí, que a gente prefere não perder do que ganhar. Só que isso, meio que, até onde eu interpretei, destrói o Homo econômicos, porque supostamente você veria informação de um jeito totalmente gelado e matemático. Só que não é o que acontece. A gente tem vieses e
e é influenciado por um monte de fatores que, vou puxar um pouco a sardinha para mim. Era óbvio isso na psicologia, mas eu vejo que às vezes as áreas não se comunicam muito, então, tal como tem coisas que eu percebi que a economia podia ajudar pra caramba na psicologia, e eu nem fiquei sabendo, não tive nada de economia na faculdade, que é um pouco triste. Porque alguns modelos econômicos são bons para falar coisas de psico também, pelo que eu percebi. Mas, enfim, então esse aí é o... Na verdade, esse aqui é o texto do Nobel, que foi dado para o Kahneman, né? Infelizmente, o colega dele já é falecido. E foi o Nobel de 2002. O professor acho que comentou que são 3 Nobels, né? Esse aí acho que foi o primeiro. Apesar de que o trabalho já é de que 30 anos atrás. Então, um exemplo de, não da versão à perda, mas um negócio que chama framing effect, que é o efeito de você, tipo... Enfim, vocês vão sentir na pele o que é. Tem aqui um monte de dados fundamentalistas de um papel da bolsa aí. Aí eu simplesmente vou colocar essa imagem aqui do lado para vocês. Agora essa imagem. Agora essa imagem. A percepção sobre essa ação é que eu não... Bom, não sei se alguém vai responder, né? Sobre o microfone. Mas enfim, com certeza a percepção de vocês sobre esses mesmos números aí que eu intencionalmente coloquei para não dar para ler direito mudou simplesmente por eu ter colocado coisas do lado. Então, apesar das informações serem as mesmas e serem só fotos, não falei que alguém recomendou, não recomendou nada. E só para quem está interessado, são dados da Petrobras, de não sei que data aí. Mas, enfim, a nossa percepção muda de acordo com fatores ambientais, entre mil outras coisas. Isso tudo da área da economia comportamental. Eu estava vendo um livro que resume todo o trabalho do Kahneman, né? Quando tem que tomar uma decisão de resultados incertos, as pessoas não calculam ganhos e perdas pela probabilidade matemática. São afetadas mais pelo que acham que vai acontecer e como a questão é colocada. Ou seja, pessoas não são 100% racionais. Então, falei que era meio... É que hoje em dia também é óbvio, né? Depois que tudo já está disseminado, aí fica fácil você apontar para o passado e falar como que ninguém viu isso. Mas é bem assim. E tem um baita fundamento. Esse trabalho aí, até onde eu sei, ele é o papel... O artigo mais citado da revista deles, que pelo que eu entendi, é a maior revista de economia aí, então de econométrica. E falar um pouquinho do nudge também. O nudge, então, eu conheci essa palavra, só que eu fui ver que ela significa empurrão. Então, acho que não tem muito o que falar. Assim, o exemplo mais clássico, só que eu não lembro onde que eu vi, é que tem algum país da Europa que... assim, até onde eu sei no Brasil e na maioria dos países, você tem que ir lá e falar, não, eu quero doar órgãos. E nesse país, Irlanda, Suíça, enfim, eles fizeram o contrário, falaram, não, vamos já colocar a pessoa para automaticamente doar, o inicial vai ser a pessoa doar e ela vai ter que dizer que não quer doar. Assim, é a mesma coisa. Quer dizer, não é exatamente a mesma coisa, mas é quase a mesma coisa. E, então, eu não lembro qual país que é. Eu procurei, eu juro que eu procurei, só que eu esqueci de onde que eu vi. Tem outros exemplos, mas eu quis trazer esse aqui porque esse aí me impressionou mais. E acho que subiu, depois de acho que 20 anos, uma coisa assim, 40% na doação de órgãos, sendo que, entre aspas, nada mudou. Sim, mudou. Você tem que agora fazer um esforço diferente. Mudou, só que esse aqui é o nudge. São pequenos, assim... mudanças ambientais que levam a efeitos econômicos que não deveriam acontecer, porque meio que, pelo que eu entendo, a informação é a mesma, só que, mais uma vez, né, o que eles querem dizer? Dependendo da situação, nós não somos tão gelados e máquinas assim. E teoria do consumidor, estudei muito pouco, mas pelo que eu entendi como você vai gastar, tentar entender como você vai gastar seu dinheiro. E depois eu vi depois que eu já tinha escrito trabalho, já mandei para o professor, eu vi um texto que falou uma coisa bem legal que, assim, os economistas, eles não só, parece que dependendo dos bons modelos que usar, eles que sabem o quanto você vai ganhar
quanto você vai gastar, em que coisas e em que quantidade. Então, por várias coisas lá bem interessantes, só que eu não tive tempo de ler. E envolve matéria da Ana, porque tem coisa de maximização. É aquilo que o professor falou um pouco na aula, né? Maximização de recursos. Então, os caras veem, não, esse cara aqui gosta disso aqui e tal, só que a utilidade marginal vai caindo, então espera-se que nesse mês compre tanto, porque no outro mês não comprou tanto, coisas assim. Assim, e um caso recente que aconteceu essa semana, semana passada, enfim, é que o Signal lá, ele começou a pagar no Face propaganda para passar no Face de informações que o Facebook estava pegando dos usuários. Então, assim, economia comportamental e, né, novas análises de consumo já está aí na cara, né? Evidente que os dados são... Não é que é evidente, os dados são um negócio hoje em dia, e o que leva? Leva a melhores modelos e conhecimento sobre o consumidor. Então, os desenvolvimentos da área aí. Assim, esse novo desenvolvimento da área, vou ficar devendo na apresentação, porque eu não me sinto capacitado para falar. Por quê? Porque, para mim, para você falar de como que está a ponta de uma área, você tem que conhecer a área. E eu não conheço economia comportamental e nem iria em alguns meses. Então, no trabalho lá tem alguns apontamentos de profissionais da área lá, quem tiver interessado pega o PDF e lê. Mas um dos desenvolvimentos eu posso falar, que é o desse senhorzinho aqui. Esse cara, procurei, e ele parece que é é o Nemesis aí, é o vilão, o Thanos da economia comportamental. Parece que o Kahneman e outros lá, eles meio que odeiam esse cara, porque, principalmente o Thaler, porque ele acha que o nudge não existe. E eu juro, tem fundamento. Pelo que eu entendi, assim, não é que é uma briga, é uma discussão altamente teórica, que ele é psicólogo, né? Tipo, acho que diferente do Thaler, que é da economia e estudou psicologia, ele é da psicologia e estudou economia, e para ele não é que o nudge seja o nudge é a gente. Então, não teria que dizer, não, o ser humano é assim, mas existe o nudge. Para ele, o ser humano já é assim, parece que a fundamentação teórica para justificar alguma coisa como sendo um nudge não faz muito sentido, enfim, é uma coisa altamente teórica. Aí depois, se puder e quiser comentar, que eu não tenho muito peso para falar, não, mas para mim fez sentido, porque realmente, assim, tipo, na psicologia, mas teria como justificar melhor. Vi depois um outro texto que fala das diferenças de como a economia vê o ser humano e a psicologia vê o ser humano, um tal de valores extrínsecos, vontades extrínsecas, coisas assim. E faz sentido. Enfim, né? Colocou outra imagem aí em cima. Bom, é que aqui era uma imagenzinha. Enfim, ó, esse 6 e o 9 aqui, né? Às vezes tem dessas. Você tem como dizia uma professora minha, o mesmo fenômeno pode ser descrito por palavras e modelos diferentes. Não acontece. Isso aí pelo que eu entendi, é uma discussão assim de fronteira na área aí, né? As bases dela, enfim. E a parte de algoritmos, enfim, né? Tá na nossa vida. As recomendações do YouTube aí, as recomendações do Spotify, quer dizer, tem algoritmos feitos para lidar com o consumidor. Então, e hoje em dia tem vídeos aí que te permitem fazer o que antigamente seria quase impensável, que é você mesmo fazer os próprios algoritmos para ver finanças, aí, stock prices e tal. Esse canal aqui é bem interessante, é um canal de inteligência artificial, e hoje em dia, até onde eu sei, você não precisa nem rodar na máquina. Você tipo, pode ter em servidores do Google e tal, para rodar modelos aí, enfim, brincar com inteligência artificial. E tem o robô... Não, o robô da NASA deixa quieto. Isso não faz sentido. Tá, que é de novo sobre novas análises. Assim, né, tecnologia... Bom, isso aqui foi de um texto que eu peguei, que eram várias entrevistas com profissionais aí de várias áreas sobre os avanços aí da economia comportamental, né? Eles falaram, né, que nos tornaremos menos individuais. Então, uma das coisas que pode acontecer é isso, né? Ah, você deveria, você quer, você poderia. Aí talvez você se torne menos você, alguma coisa assim. Não sei. Enfim, é uma questão.
Seremos guiados por algoritmos. Então, tipo, você supostissimamente escolheria o que entre zilhões de aspas você quer, mas sei lá, Netflix, porque você não vê isso, então você pode influenciar seu comportamento, vai influenciar. Então, eles falam que se vai melhorar, se vai ser benéfico, essa discussão, se esses algoritmos, essa tecnologia vai ser benéfica para o indivíduo ou para as empresas, enfim. Assim, né, bom, assim, essa aqui não precisa nem comentar mais, políticas públicas é o caso lá da doação de órgãos, e tem outros também. Então, propagandas aí, o jeito de fazer propaganda, e a gente percebeu que meme elege, né, então, tá aí um caso de economia comportamental, quer dizer, uma coisa comportamental fantástica, né, para alguém ver, que o modelo, talvez os modelos, mas aqui são políticas para beneficiar, né, não para beneficiar os caras. E deu uma cutucada aqui que pode ser que a economia comportamental melhore o comportamento do próprio governo, né? Bom, sonho meu. Deixa eu ver, na parte do trabalho, então, eles falaram lá que o trabalho, assim, supostamente, a tecnologia ela vai deixar o trabalho menos chato, né, entediante, repetitivo, vai te empoderar mais, e eles falam que assim, pode ser que as empresas se beneficiem disso colocando coisas no ambiente de trabalho e modelos sei lá, de trabalho aí que melhora a produtividade, deixe você mais feliz ou coisas assim, usando 1000 coisas aí da economia comportamental e psicologia, né? Que não é só, entra aí e fica martelando, sai depois de 8 horas. Supostamente isso aí pode beneficiar a gente. Inteligência artificial, tudo aponta que ela vai tirar trabalhos repetitivos, né, e colocar mais a criatividade ainda. Colocar o ser humano em trabalhos mais criativos. Assim, o ambiente de negócios, pandemia já mostrou, né, que, enfim, a tecnologia está aí para essa parte de vendas e tal, e, enfim, dados do consumidor. Inclusive, dá para você no Face também pagar eles lá e ter dados sobre se um anúncio seu está sendo visto ou coisas assim, que até onde eu sei, dados a ter o consumidor na sua mão, assim. Precificação também. Enfim, uma coisa que hoje em dia também tem muita informação, e tem essa questão da assimetria de informação aí também, que entre zilhões de aspas a gente tem todos os dados para fazer nossas análises, né? Então tá aí. Assim, a parte de políticas públicas aí também, que o governo também não está dormindo, né? Ele está pegando 1 zilhão de dados, não sei o nosso, mas governos aí estão pegando dados e estão digitalizando coisas, né? Então tem suas implicações. E a conclusão é que, pelo que eu pesquisei, a economia comportamental sempre teve um problema metodológico na sua prática, que foi a coleta de dados. E hoje em dia, enfim, ciência de dados está aí, tem muitos dados sendo coletados. E tem cada vez mais dados surgindo, e jeitos de coletar esses dados também, lembrei agora. E então, juntando a economia clássica comportamental, tem trabalhos saindo aí, nobres saindo, e a ciência vai avançando. É isso aí, muito obrigado pela atenção. Tendo problemas de conexão. Tá bom, tranquilo. Então vamos aproveitar. Então eu queria mais comentários a respeito do trabalho. Até mesmo você, Anne. Acho que o que dá para comentar é que, para mim, tinha 2 temas que eu queria ter pego. Primeiramente, muito acima desse, mas infelizmente não peguei, era do Bitcoin. Mas esse era o segundo lugar fácil. É bom que, sim, eu não tenho pretensões acadêmicas mais, mas acrescentou bem, assim, porque vi que
tem como colocar bastante economia aí na psicologia. Não sei se você conhece muito de análise do comportamento, Skinner lá, só que eles trabalham muito com, né, não é o termo incentivo, mas com reforço e punição. E tem os modelos lá que funcionam muito bem, assim, muito bem mesmo. Só que para algumas coisinhas talvez fosse legal alguns modelos de economia, de maximização da utilidade marginal aí. É um jeito da hora de ver. Então foi bom para complementar, assim, parte Ah, teórica. maravilha, maravilha.